Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um Prosa de TI, hoje com um convidado que foi até dos que eu trouxe aqui, um dos últimos que eu conheci, né, nessa trajetória de TI. A gente dividiu um tempo na condução de um clube daqui de BH, mas assim, a gente tem essa experiência no ramo do esporte, a gente fez muita coisa junto nesses últimos anos nesse segmento. Obrigado demais por ter vindo, Fernando. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Vai ser massa a gente falar um pouco de como é que funciona a TI de um clube de futebol, né? Porque muita gente é curiosa e pergunta sobre, e nem tudo são flores. Exatamente. Mas antes da gente chegar lá, nesse período que a gente se conheceu em 2020, né? 2020. Bem no começo da pandemia ali. Exatamente. Mas antes da gente chegar em 2020, como que a TI chegou na sua vida? Como é que foi o início da sua trajetória, tanto de estudos quanto profissional? Tá, vamos lá. Primeiro, obrigado, né, pelo convite. Admiro o seu trabalho. Obrigado. E estou muito satisfeito de poder participar de mais um dos seus projetos. Meu nome é Fernando. Hoje eu atuo como gerente de TI e já trabalho há um bom tempo com tecnologia. E eu não comecei num clube de futebol, né? Eu passei por empresas de consultoria, software house, enfim, passei por N mercados, claro, focado ali em tecnologia. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu estava ali com 17 para 18 anos. Eu fui fazer aquele cursinho básico, né, de montagem e manutenção. Também. Né? Acho que todo mundo procura esse curso, né? Mas eu não tinha noção, não tinha ideia do que estava por vir. Sempre gostei de abrir máquinas e eu achava que eu queria fazer tecnologia. Eu fiz esse curso e era muito superficial. Muito superficial. Eu queria já de cara abrir os equipamentos, perguntava algumas coisas que às vezes não fazia sentido. Fui evoluindo, procurando conhecimento, fiz esse curso que era muito rápido e mesmo assim não consegui um trabalho, né? Eu tinha terminado esse curso de montagem e manutenção, na época tinha algumas coisas de web designer, aquele pacote de Windows, né? Bem basicão, que não te dava ali uma certa bagagem para pegar ali uma função, né? Até mesmo por um técnico de manutenção, não tinha condições para isso. E eu tinha alguns computadores em casa, fui montando, desmontando, procurando ali algumas coisas para... Eu inventava um defeito, enfim. E até então eu consegui um trabalho de técnico de manutenção. Não vou me lembrar aqui o nome da empresa, mas há mais ou menos uns mais de 15 anos atrás. E como técnico de manutenção. Exatamente, limpar, abrir o notebook ou o desktop ali para da manutenção, substituir uma peça, enfim, era basicamente isso. E na época a gente não tinha muito recurso, né? Não tinha essa quantidade de informação que nós temos hoje na internet. Então era o que você aprendeu ali, né, naquele curso de montagem e manutenção, com alguns conhecimentos ali da galera, né, com a parte da equipe, que você estava pegando ali alguns conhecimentos. Legal. E fui procurando outras oportunidades, com foco mesmo ali na informática. Eu costumo dizer que eu nasci na infraestrutura, então eu passei a conhecer essa parte de redes, conheci um pouquinho de topologia de redes, cheguei a trabalhar um tempo numa empresa de telecomunicações via satélite, foi uma experiência muito legal. Então ali a gente trabalhava com apontamento de antena, fazíamos testes com link de satélite, era na época que nós não tínhamos Netflix, não tínhamos nada dessa parte de streaming, então ficávamos baixando o filme para testar o link de internet. Né? Fazíamos o download ali de um filme XPTO e ficava assistindo. Então, exatamente para testar o link que nós vendíamos, né, para a área rural. Então, por acaso, essa empresa de link fica em um prédio ali na Raja? Exatamente. 1001? Exatamente. Trabalhei lá. Olha que legal, cara, que legal. Meu irmão que legal. conheceu, ele trabalhou com o dono de lá. Eu não tô lembrando que tem muito tempo, eu tava se eu não me engano, começando. Foi em 2006, se eu não me engano. Não, a minha experiência lá foi antes. Cara, 2006, como assim? Não sabia dessa. Olha que legal. Depois eu voltei para aquele prédio ali, porque a empresa de consultoria que eu trabalhava prestava serviço na Jovem Pan. Olha que bacana. Exatamente. Aí ficava legal ali. ali. Então legal. eu ia ali direto por um período, 2008, 2009. Legal. Mas vamos lá. E depois dessa empresa... Aí você foi para
Ou faculdade, ou foi depois? Faculdade foi bem depois, foi bem depois. Eu lembro, a minha primeira faculdade foi de redes de computadores, naquela antiga Infórium, mas eu não dei sequência no curso, né, porque o meu trabalho como técnico de manutenção, eu não conseguia pagar a faculdade. Então, não fechava, né? Então, eu tinha que escolher. Ou tinha que trabalhar ou estudar. Não dava para fazer os dois, né? E por questões de custo mesmo. O salário não dava, enfim. Tentava fazer alguns bicos de montar computador, às vezes comprava um computador mais barato para poder vender ele um pouquinho, fazer um upgrade nele, né? Mas mesmo assim, naquela época era muito difícil comprar um acessório. Era difícil, era caro. Então, eu tive que abandonar a faculdade nessa época e continuei trabalhando, pegando conhecimento ali com a galera, até conseguir um cargo um pouquinho melhor para poder pagar voltar. A faculdade. Exatamente. Só que, para você, dependendo da empresa, se você não tem ali uma formação, é difícil você conseguir um cargo de analista. Né? Uma coisa é você trabalhar como técnico de informática, porque tem ali um certo conhecimento, né, com montagem e manutenção. E outra coisa é você conseguir um cargo de analista, né, que é um cargo, vamos dizer, mais estratégico, para ter um salário, uma remuneração um pouco melhor. Então isso demorou um pouco, né? Então foi ali em 2008, 2009 mais ou menos, que eu consegui ir para o analista. Aí o salário deu um upgradezinho, né? E nisso você estava na faculdade? Aí eu voltei para a faculdade. Só que aí, ao invés de voltar para redes de computadores, eu estava procurando um curso focado mais na gestão. Cheguei a olhar algumas coisas de engenharia, não tinha nada muito específico na época para gestão de tecnologia. Só tinha ali os MBA, né, as pós-graduações. Então aí eu encontrei um curso, eu sou formado em gestão de tecnologia pela FUMEC, e lá tem um curso de gestão de tecnologia. É um tecnólogo, foi onde que eu abracei. E eu já estava atuando como analista, né, estava ali no nível, saindo do nível 1 para o nível 2, quase com um pezinho ali no N3, mas fiquei um bom tempo ali no nível 2, onde eu fui, né, aperfeiçoando, as coisas foram melhorando, pude fazer a faculdade, pagar a faculdade, graças a Deus consegui formar, e bem depois que eu formei, foi bem na sequência, eu consegui uma experiência já na área de gestão, não como gerente de TI, mas atuando como gerente de serviços, né? Então, eu trabalhava numa consultoria, onde eu fazia a ponte ali, né, dos analistas dessa consultoria com o gestor de TI daquela empresa. Mas antes de chegar como gestor de serviços, passei por construtora, cheguei a trabalhar também como analista de infraestrutura sênior, empresas de fast food, enfim, cheguei a trabalhar em vários mercados, construção civil, enfim, vários lugares legais onde eu consegui ter uma bagagem como analista. E aí essas experiências ao longo do tempo, né? Porque você começou mais com questões de microinformática, passou por infraestrutura, e aí teve um momento no meio desse caminho que você começou a ver mais a parte de sistemas, né? Exatamente. Como é que foi essa transição? Você estava no meio da faculdade ou foi em outro momento? Foi um pouco antes da faculdade e foi por acaso. Eu cheguei a trabalhar num call center e o pessoal precisava de um cara para atuar na infraestrutura. E o gestor, na época, ele falou comigo: Fernando, eu vi que você se deu muito bem aqui na parte de infraestrutura, quer aprender algumas coisas na parte de sistemas, no RP que nós utilizamos aqui dentro da empresa? Cara, eu abracei, eu aproveitei aquela oportunidade, eu já tinha essa ideia fundamentada já dentro de mim, que eu queria me tornar um gestor de TI, então eu sabia que eu precisava conhecer um pouquinho de infra, um pouco de processos, um pouco de projetos, e precisava também passear ali na parte de sistemas. Eu acho que a galera de infra tem uma certa resistência, né? Eu. com sistemas, mas aí eu preciso também conhecer esse ambiente, né? Lá na frente... É fundamental, porque é o que suporta o negócio, onde roda os processos de negócio. Exatamente. Você depende dele para a organização funcionar. Isso, e eu comecei a conhecer o RP, né, específico, né, daquela empresa, né, de call center. E, cara, aí eu fui entendendo o processo, né, ali, o negócio, não a parte de programação. Eu tava com os caras ali, os programadores, né, os desenvolvedores, e eu tive que passear tanto na infra e um pouquinho na parte de sistema.
Mas foi uma passagem assim muito rápida. Depois me Tá. tacaram de novo na infra e fui seguindo. Aham. O quão importante foi ter essas atuações, tanto em infra quanto sistemas, para poder te dar essa bagagem para posteriormente assumir gestão? Hoje eu consigo entender isso, porque eu tinha um conhecimento legal na parte de infraestrutura e tinha algumas deficiências em outras áreas. Uhum. Quando eu comecei a entrar mesmo nessas outras disciplinas, hoje eu percebo que é mais tranquilo você conversar com um cara de dev, com alguém que está desenvolvendo ali um dashboard ali com foco em BI, alguém que está trabalhando no seu RP, Uhum. alguém que vai desenvolver algo para mobile, algo para desktop mesmo. Então, hoje eu percebo que é muito importante essa experiência, né? Essa vivência que eu tive na parte de infra, na parte de sistemas e outras áreas também, principalmente na parte de negócio. Uhum. Hoje eu consigo conversar melhor, não só com a minha equipe de TI, mas com outros gestores também, com né? as áreas do negócio ali. Exatamente. Cara, eu vejo... É engraçado, né? Porque quando a gente teve esse contato lá em 2020, aí já era mais perceptível que você tinha mais habilidade e conhecimento até na parte de sistemas do que infra, né? Sim. Acabou que os papéis foram se invertendo e enriquecendo ali ao longo do tempo. Mas antes de chegar lá ainda em 2020, como que... Teve algum outro ponto da trajetória aqui que a gente não passou? Não, né? Não, acho que foi isso, né? Você falou dos diversos mercados que você atuou. Sim, sim. Tá. Então, como é atuar em um clube de futebol? Depois eu falo da minha experiência, né? Porque eu vivi lá... acho que a gente pode falar nome, né? Não tem problema. Mas, assim, prestei serviços pro Cruzeiro algumas vezes, pro América, e foi na questão do Cruzeiro que a gente se conheceu, que precisava de um gestor de TI. Isso. Depois, no América, surgiu a oportunidade, aí você veio. Mas eu acho que a visão de fora, quando eu comentar minha sala de aula, né? Que eu prestava serviço pro América, fiquei lá... Foram quantos anos, gente? Foram 8 anos. No América foi um tempo legal, né? 7 anos para 8. Aí o pessoal, nossa, você deve ir em todo jogo de futebol, deve rodar o Brasil, você deve jogar bola lá no campo. E cara, que eu não jogo bola desde os 19. Ou então software de análise de desempenho e não sei o que você vai ver lá, sei lá, métrica, indicador de atleta, ajudar a pesquisar jogador. Cara, nada disso. Eu nem vi a cor dos sistemas de análise de desempenho. Né? Tem as equipes específicas que atuam com desempenho. Sim. Inclusive equipes bem competentes em outras áreas, né? Sim, geralmente é profissional de educação física que vem, inclusive. Conta um pouquinho de como é que foi a sua trajetória. Você trabalhou em 2 grandes clubes aqui em BH. Exatamente. Então, como foi? Como é? Olha, eu fiquei surpreso, né? Na época, quando eu recebi o convite para atuar como gerente de TI no Cruzeiro, eu lembro muito disso hoje, porque quando eu recebi a ligação, né, depois tivemos, né, aquela entrevista mais técnica e foi um processo muito rápido. Uhum. No início, eu liguei para minha esposa, eu trabalhava num local assim bem voltado para política, e quando eu falei com a minha esposa, eu falei, não, pegadinha, né, poxa, clube de futebol, Cruzeiro, não. Aí, logo na sequência, eu recebi a ligação, né, da diretoria na época, depois eu tive aquela entrevista técnica com você. Cara, é uma experiência muito legal. E acredite ou não, eu nunca fui ligado no futebol. Nunca fui ligado no futebol. Eu também nem tanto. É engraçado, né? Só que quando você entra nesse meio, você passa a gostar, você passa a admirar o esporte, né, como um todo. E trabalhar num clube de futebol é você trabalhar com a paixão do brasileiro. Né? Então, hoje, eu vejo que as responsabilidades de um gestor de tecnologia num clube de futebol é você cuidar de um sistema de ingresso, sistema de sócio-torcedor, bilheteria, a parte de aplicativo, o site, acesso ao estádio e outros eventos, né, que o clube de futebol ele demanda, ele demanda. E a infraestrutura funcionando lá no estádio, no dia do jogo, e jogo grande, Comebol, e cara... Exatamente. Você estar ligado no 220 e assim... E só horário bom, né? 4, 10 da noite. Só horário maravilhoso. Você praticamente vive dentro do clube, né? Mas é uma experiência muito legal, um ambiente muito dinâmico.
Eu aprendi muito no Cruzeiro. No Cruzeiro nós tínhamos uma particularidade que toda a parte de tecnologia era desenvolvida internamente, né? Tinha uma equipe gigante e na época foi em 2020, né? Foi logo quando teve a queda, né? A queda. Aí eles fizeram a reestruturação do time e você chegou lá. E eu prestei o serviço lá para ajudar nessa reestruturação. Então, assim, até uma deixa aqui, você deixou uma excelente documentação. Obrigado. Assim, um caminho, assim... Eu que fazer, do né? que fazer. Foi exatamente dar continuidade. E foi um projeto que deu certo. Eu aprendi muito com esse processo. É claro que a gente dá muita cabeçada, mas eu acho que isso é comum, né, em qualquer área. Mas eu tive essa particularidade no Cruzeiro, onde eu pude amadurecer como profissional de tecnologia, como pessoa, viver esse momento do futebol, né, trabalhando com tecnologia, sabendo que é uma paixão do brasileiro, você cuida diferente. Porque é o que vai movimentar o clube, né? É claro que tem todo ali o resultado esportivo, mas ali por trás tem todo um processo, né? Porque tem a questão também de sistema não está funcionando. Aí o pessoal precisa pagar salário. Sim, e mais do que isso, o cara vai lá tentar comprar um ingresso, não funcionou naquela hora, ele vai tentar de novo, ou não vai, ou a não ser que né, falando de fanatismo, o cara vai estar lá e vai tentar de novo. Mas um cara que vai esporadicamente e ter disponibilidade nesse tipo de sistema é algo crítico nas vésperas ali dos jogos. Então é bem pontual, né? Sim, a demanda sim. Flutua muito e há uma urgência, há uma criticidade nesse quesito. E se ele tem essa experiência negativa, ele não vai querer voltar. Ele não vai querer levar ali um parente, enfim. Isso precisa estar bem redondo, precisa ter disponibilidade. Você precisa ter tecnologia para suportar todo esse processo. Então, trabalhar com tecnologia num clube de futebol é super legal, é bacana, mas não é um processo simples, né? Como você comentou no início, tem toda uma equipe de análise de desempenho, tem software específico, né, para poder trabalhar com essa galera, tem um RP específico para tratar as demandas do futebol ali no centro de treinamento. Porque você tem um back office que pode ser TOTS, pode ser exatamente. Mas o campo... Cara, não é outro software e aí vai. Exatamente, e a gente trabalha ali em conjunto com essa galera de análise de desempenho, né? Então você precisa entregar ferramentas para eles poderem desenvolver o trabalho deles ali, com o atleta, da base até o profissional. É legal, o que me chamava mais a atenção é que apesar de vir da área de infraestrutura e segurança, você sempre tem demandas fora de hora. Mas no futebol é um fora de hora recorrente, né? Que isso é meio que já vê a tabela do ano inteiro quase, você já sabe, essas quartas aqui era uma vez, sábados e domingos era uma vez, às vezes jogo segunda à noite. Sim, então é um fluxo que flutua muito, mas é interessante. E a equipe de TI, ela precisa dar apoio nos jogos que acontecem dentro de casa. Né? Então, no caso, hoje no clube que eu trabalho hoje, no América, nós temos um estádio para poder administrar, coisa que nós não tínhamos isso, né, na época do Cruzeiro. Hoje nós temos uma infraestrutura que precisamos cuidar também. Né? Então todos os jogos, independente se é América ou qualquer outro clube que acontece dentro do estádio, né, do Independência, precisa de um apoio de TI. Então ali tem toda uma infraestrutura de CFTV, você tem que dar apoio para as rádios, enfim. A operação do jogo precisa acontecer e precisa de internet. Né? A infra, toda aquela base ali precisa estar funcionando de forma redonda. Cara, e é um ambiente complexo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente não tem uma alta demanda recorrente, a gente tem um pico de alta demanda no momento do evento. Exatamente. Então, muitas vezes a gente tem necessidade de ter os equipamentos mais robustos, que tem um custo mais alto, mas que na maior parte do tempo ele está ocioso, está parado. Porque você não tem demanda, não tem ninguém no jogo, não tem nada no estádio naquele dia. Então é um cenário bem atípico, assim. E uma coisa muito legal, né? A experiência que eu pude adquirir no Cruzeiro, eu pude chegar com mais tranquilidade no América. Né? No América eu pude perceber um ambiente bem mais tranquilo para poder se trabalhar. Né? Você também passou por lá, então deixou lá a casa organizada. Cara, quando eu cheguei lá não tinha AD. Então... Não tinha AD, não tinha gerência de nada. Mas aí foi uma construção grande.
infraestrutura desde conectividade, né? Switch, link, servidor. Foi tenso. Quando eu cheguei, eu já peguei isso já arrumado, né? Então, eu pude dar continuidade de mais um projeto seu. Então, assim, com a experiência que eu vivi no Cruzeiro, hoje no América, eu tô com mais confiança, com mais tranquilidade para poder tocar, trazer inovação, trazer mais novidades, né? Esse ano de 2023, apesar do resultado esportivo não foi o que estávamos planejando, mas tecnicamente falando, na parte de TI, tá? E posso até falar por outras administrações, o América é impecável quanto a isso. Lá então, sempre foi um trabalho muito sério. Uma equipe assim, com os pés no chão, uma administração fantástica. E hoje o meu diretor, ele me deu autonomia para poder fazer algo de novo dentro da TI do clube. Né? Eu peguei a sua base, o que você construiu, e dei continuidade. Então, tá legal, tem muita coisa nova. Assim, tem que ir lá visitar. Precisa ir lá, por favor, cara. Você vai assustar, porque tem muitas pessoas, temos uma equipe até legal, pessoas de sistema, pessoas de sustentação. Que legal. Um cara mais pleno para sênior, para me ajudar com as questões mais críticas da parte de servidor. E eu consigo ali orquestrar direitinho ali para tocar toda essa parte administrativa do clube. Tá legal, bem legal, demais. Tá bem legal. Não, que bom. Eu vou... abraço pro Renato Drummond. Na minha época verdade, lá era verdade. complexo de... Nossa, foi uma longa jornada que a gente percorreu para conseguir reestruturar a TI. E Renato sempre apoiou muito. Antes dele, né, o Paulo Assis, que foi pro Cruzeiro. Verdade. Então, inclusive o Paulo Assis que me levou pra América, a gente era vizinho. Aí, enfim, me convidou para ir para lá em 2015. Obrigado, pessoal. E tem uma pessoa que me abordou, né, quando eu mostrei que estava iniciando o podcast, etc., querendo vir aqui contar umas histórias. É o Clay. Clay. Tem que trazer ele aqui, pô. Tem, mas o Clay vai ter muita história, inclusive para quem é atleticano. Vou falar ali no olho, ali, ó, de quem é atleticano, tá vendo aqui a gente? Em 2013, semifinal da Libertadores, Atlético e News Old Boys, não foi o Calil que desligou a luz. Foi uma outra questão, mas eu não vou dar mais spoiler. Deixa o Diego Clay vir aqui, ele conta essa história. Exatamente. Ele vai gostar de contar essa história aí. Não vou nem dar spoiler aqui, não. E até pegando um gancho, você citou aí o Paulo Assis e o Renato Drummond. São duas pessoas que acreditaram no meu projeto, têm acreditado no meu projeto, e são duas pessoas que respiram tecnologia. E isso ajuda muito o gestor de tecnologia a implementar ali os projetos de inovação. Então, são tá sempre antenado ali no que tem de novo e... Exatamente. Sempre trazem bons argumentos ou questionamentos quando a gente vai apresentar algo. São uns caras fantásticos. Foi muito bom a experiência ali também. Bom, saindo de todo esse contexto, pensando agora para a gestão de TI, quem deseja entrar na área, quem está começando, ou quem optou até pelo curso de graduação de gestão de TI, qual dica ou recomendação que você deixaria para esse pessoal? Então, Guilherme... E se quiser puxar a orelha de alguém, você faz igual eu fiz aqui, ó, e você olha no olho ali. Cara, não... não, eu tenho algumas pessoas aqui que eu poderia puxar a orelha, mas... Deixa pra depois. Deixa pra depois. Mas eu vou dar umas alfinetadas aqui. Se esse cara assistir o podcast... Vai saber quem é. Vai entender o recado. Eu sou fã desse cara também. Mas enfim, mas vamos lá. Cara, o que eu recomendo hoje pra galera que tá começando e quer focar ali, principalmente na gestão de tecnologia, cara, é estudar. É estudar. Hoje nós temos aí N cursos, né? Principalmente com foco em gestão de tecnologia. Nós temos aí os tecnólogos, né? Eu, por exemplo, eu sou tecnólogo em gestão de tecnologia. Na época que estava começando a ter esses cursos, né? Porque não era muito comum. Não era muito comum. Hoje tem uma gama de cursos com foco, né? Voltado ali para gestão de tecnologia. E o cara que está começando agora, ele tem que ter essa noção de que ele precisa conhecer bem ali da infraestrutura, a parte de sistemas, ele precisa conhecer o processo do negócio onde ele vai trabalhar, ele precisa estar antenado nas tendências de tecnologias, é um cara que precisa estar
um passo à frente do analista. Ele precisa saber orquestrar a equipe e a formação é onde você começa a criar ali esse corpo, né, essa estrutura para poder chegar ali numa gestão, numa supervisão, numa coordenação e chegar ali num gestor de TI. Então, a minha dica hoje é exatamente a formação acadêmica. Isso eu acredito vital, muito nisso. cara, É vital. A formação acadêmica é vital. E pensando nessa linha, eu já vou falar da vivência que eu tive no mundo acadêmico. Acho que além do curso de gestão de TI, que é o tecnólogo, a gente tem sistemas de informação, que é um curso mais, também pensando nesse perfil mais gerencial do que técnico, apesar de ter as disciplinas técnicas lá também, né, de banco de dados, Sim. de redes, etc., mas ele te ajuda também a ver essa parte de processo de negócio, modelagem de processo, levantamento de requisitos, que aí são competências também importantes para quem vai estar visando, né, essa trajetória. Mas cara, é isso. Obrigado demais por você ter vindo. É uma alegria de ter aqui. Obrigado você. Para a gente finalizar, o que você falaria para o Fernando lá no início da sua trajetória, na época que estava mais microinformática? Que recado você gostaria de deixar com o Fernando lá? Olha, eu falaria pro Fernando lá, quando começou, parabéns. Porque sempre foi um desejo meu, pessoal e profissional, né, atuar como gerente de TI. Eu vinha, né, namorando essa função, né, há bastante tempo, né, desde quando eu comecei mesmo. Só pegando um gancho aqui rapidinho, você falou, quer puxar a orelha de alguém? Eu lembro uma vez que eu, como analista, eu entrei no elevador, o meu gerente estava dentro do elevador e eu sempre admirei o trabalho que ele desenvolveu. Eu falei, cara, eu quero chegar na cadeira que você senta, como que eu faço? Me ajuda, eu quero receber umas mentorias nesse sentido, eu quero ser um bom gestor como você é. Ah, beleza, então ele não me deu ideia, me deixou falando sozinho ali no elevador, saiu rápido. E hoje a gente se encontra em encontros de tecnologia. Ele olha para mim assim, o Fernando, gerente de TI, né? Foi meu analista, ele olha assim, meio assim. Mas eu acho que ele sabe quem que é que eu tô falando, mas é um excelente profissional. Mas eu faria diferente. Tá? A minha intenção é sempre ajudar as pessoas que querem chegar, não só como gestor de tecnologia, mas como qualquer outro profissional, né, na área de TI. A gente teve aqui o Maurício Veloso Schwartzman, que lecionou também na UNDA, formou comigo, e falou Só galera de peso, hein? Quem sou eu, hein? Ele falou sobre uma frase que alguém disse para ele sobre essa questão de gestão, né? Que você é um bom gestor quando você prepara o seu sucessor. Ele falou que para ele foi uma virada de chave importante sobre como ele poderia atuar, né? Tanto que ele atua com gestão já, né? Já faz um tempo, sempre teve um perfil mais assim. Essa fala ajudou ele muito no momento da carreira. Legal. E eu acho que é isso. Você teve esse contato, essa questão, né? Esse acontecimento, mas você tinha ali um objetivo, um propósito e seguiu carreira apesar disso, mas é uma reflexão importante de Legal. Quem é o gestor naquele momento, ele preparar sempre a sua equipe para o melhor ou para o que ela precisa, né? Eu acho que é uma grande função do líder conseguir fazer com que as pessoas evoluam, até chegar ao ponto de... Na América, inclusive, eu tive mais de uma experiência lá com a equipe que a gente teve de estagiário antes da sua chegada, né? Que eu estava conduzindo lá, de chegar ao ponto e falar, olha, você está num nível técnico que aqui, no momento, a gente não tem uma outra posição para poder alavancar ou melhorar a sua carreira e que era um ponto importante, que seria mais interessante para sua carreira você buscar um outro local que te desse essa bagagem ou que, sabe, até essa, mesmo sendo gestor e sabendo que você vai perder um bom talento que você tem ali, é reconhecer que, cara, a partir daqui você já está no estágio que aqui não te cabe mais, você tem que ir para outro ponto. Isso é muito nobre, né? Quando a gente vê lá de atitude de um gestor que pensa nesse desenvolvimento da sua equipe. Acredito muito nisso, Cara, isso eu acho muito importante, né? Liderar com essa mentalidade, com esse preceito. Bom, eu estava com outra questão aqui que eu queria falar, mas fugiu a ideia, que você estava falando desse percurso e do que você falaria, né? Para você mesmo lá no início. Mas teria algo mais que você complementaria? Acho que seria isso mesmo, só
Só agradecer aí pela oportunidade aí desse bate-papo. Empolgado aí. Não, então, então é isso. Obrigado demais, cara. Valeu, cara. A gente vai se falando e se encontrando por aí. Vou lá na América ainda visitar. Por favor, vá lá. Esse foi mais um Prosa de TI. Semana que vem tem mais um episódio. Um abraço e até lá.